Olá, meu nome é Júlio Vaz e nós vamos estar fazendo comentários sobre a Justiça do Trabalho, especialmente sobre sua estrutura e competência. Vamos observar com os senhores que a Justiça do Trabalho está prevista constitucionalmente entre os artigos 111 e 116. Nós possuímos a estrutura da Justiça do Trabalho prevista no artigo 111, da seguinte forma: são órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Merece uma menção histórica esta última figura dos Juízes do Trabalho, que hoje atuam em primeira instância da Justiça do Trabalho, decidindo de forma monocrática. Então, os juízes sozinhos decidem as lides trabalhistas que lhes são apresentadas. No passado, a primeira instância da Justiça do Trabalho não funcionava assim. Nós possuíamos lá as juntas de conciliação e julgamento. Estas juntas de conciliação e julgamento, elas eram compostas por 3 juízes. Um juiz presidente, que era o juiz da carreira da magistratura, e 2 juízes classistas. Um juiz classista, que era um representante do sindicato dos trabalhadores, e um outro juiz classista que era representante do sindicato dos empregados. Foi através da Emenda Constitucional 24, no ano de 1999, que procedeu-se à alteração do inciso 3 do artigo 111. Hoje, o artigo 111 encontra-se com a seguinte redação: são órgãos da Justiça do Trabalho o Tribunal Superior do Trabalho, os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho. Observo com os senhores, vamos começar falando do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. Ora, o Tribunal Superior do Trabalho é um órgão de convergência. Por que ele é um órgão de convergência? Porque ele é o responsável pela última decisão de sua competência. Ou seja, nas questões das relações de trabalho, é o TST a última palavra. É ele o responsável pela última decisão na esfera de sua competência. É lógico, vamos ressalvar, vamos excepcionar as hipóteses de controle constitucional. Estas são hipóteses que competem ao Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior do Trabalho, ele tem jurisdição em todo o território nacional e sua sede está no Distrito Federal, em Brasília. O nosso Tribunal Superior do Trabalho, ele é composto por 27 ministros. Estes 27 ministros são todos vitalícios. A composição respeita o 5º constitucional, ou seja, 1/5 dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho é oriundo da advocacia ou do Ministério Público do Trabalho. Os demais membros que compõem o Tribunal Superior do Trabalho são oriundos dos tribunais regionais do trabalho. São juízes do trabalho que atuavam nos tribunais regionais do trabalho. Vamos observar ainda que para ser ministro do Tribunal Superior do Trabalho são necessários 4 requisitos. Primeiro requisito: ser brasileiro nato ou naturalizado, ser maior de 35 anos e menor de 65, ter notável saber jurídico e reputação ilibada. Estes são os requisitos necessários para ser ministro do TST. Mas, para ser ministro do TST, o indicado
tem que ser aprovado no Senado Federal. E a aprovação terá que ocorrer por maioria absoluta. Então vamos ter a aprovação por maioria absoluta. Lembrando, a maioria absoluta significa que temos a metade mais um de todos os membros da casa. Após aprovados por maioria absoluta no Senado Federal, o presidente da República nomeia os ministros do TST. Segundo o artigo 111-A, parágrafo 1º da Constituição Federal, é da competência do TST processar e julgar toda reclamação para preservação de competência e garantia de autoridades das decisões da Justiça do Trabalho. Significa dizer, toda discussão sobre se uma matéria é ou não da competência da Justiça do Trabalho terá a sua decisão efetiva pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então, uma competência aí de grande importância ao estabelecer quais são matérias trabalhistas ou não. Observamos ainda com os senhores que, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, funcionarão a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho. Esta escola tem por finalidade a preparação e o aprimoramento dos magistrados na área da Justiça do Trabalho. Ou seja, quando eles fizerem concurso público e ingressarem, serão preparados pela Escola Nacional de Formação e durante sua carreira serão aperfeiçoados por ela. Funciona também junto ao Tribunal Superior do Trabalho o Conselho Superior de Justiça do Trabalho. Este órgão exerce uma supervisão sobre os órgãos da Justiça do Trabalho no que se refere aos aspectos administrativo, financeiro e patrimonial. Então, os senhores têm o Conselho Superior da Justiça do Trabalho que faz esta supervisão. Olhando agora para o Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho, ele é composto por 7 juízes do trabalho. A gente observa aí não há um tratamento específico, né, de desembargadores. São juízes do trabalho. São recrutados na respectiva região, naquela região do Tribunal Regional do Trabalho. Aqui também impera a aplicação do 5º Constitucional. Mais uma vez, 1/5 dos membros será composto por advogados e membros do Ministério Público do Trabalho de forma alternada. Os demais membros do Tribunal Regional do Trabalho serão compostos por juízes da Justiça do Trabalho. São magistrados de carreira que atuavam em primeira instância. A gente vai observar com os senhores que os tribunais regionais do trabalho têm a tal da justiça itinerante. O que é ela? Ela é a possibilidade de que sejam realizadas audiências e outras atividades jurisdicionais do trabalho diretamente nos limites territoriais da jurisdição, em qualquer localidade daquela circunscrição, podendo os tribunais regionais do trabalho valerem-se dos equipamentos públicos e comunitários. Significa dizer, podem se valer da estrutura de uma escola, de uma câmara municipal, do prédio de uma associação comercial, a fim de aproximar a realização da justiça das diversas localidades no país.
Os nossos tribunais regionais do trabalho também podem funcionar de forma descentralizada. Então, eles podem movimentar as câmaras para fazer câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso à prestação da jurisdição da Justiça do Trabalho. Em primeira instância, nós vamos ter os juízes do trabalho. Os juízes do trabalho são juízes que prestaram concurso público de ingresso por provas e títulos e, após aprovados, serão preparados na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho para a realização de suas atividades. Então, vão atuar relacionados, em regra, com as chamadas lides trabalhistas. Vamos verificar com os senhores que, não havendo na comarca Justiça do Trabalho, a Constituição prevê a possibilidade dos juízes de direito atuarem com a questão da jurisdição trabalhista. Neste sentido, temos o artigo 112. A lei criará varas da Justiça do Trabalho, podendo, nas comarcas não abrangidas por sua jurisdição, atribuí-la aos juízes de direito com recurso para o respectivo Tribunal Regional do Trabalho. Ou seja, os próprios juízes de direito estaduais que atuam na chamada justiça comum, não havendo justiça do trabalho naquela comarca, podem atuar dando a prestação jurisdicional trabalhista. E, de eventuais recursos, estes subirão para o Tribunal Regional do Trabalho daquela região. No que se refere à competência da Justiça Trabalhista, a gente vai observar o artigo 114. O artigo 114 é um dispositivo longo e nós não vamos fazer a leitura de todas as figuras aí existentes, mas gostaríamos de chamar a atenção, inicialmente, para os 3 primeiros incisos. Então, vou proceder à leitura do artigo 114, incisos 1, 2 e 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações, inciso 1, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública, direta e indireta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 2. As ações que envolvam o exercício do direito de greve. Inciso 3. As ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. O dispositivo do artigo 114, ele é composto de 9 incisos. Fizemos a leitura apenas de 3 e já foi possível observar a abrangência de atividades e competências da Justiça do Trabalho. Sugerimos aos senhores que façam a leitura do dispositivo, observando cautelosamente as competências da Justiça do Trabalho. Esses seriam os comentários que faríamos sobre a Justiça do Trabalho. Muito obrigado por sua atenção.